Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai falar de sistemas do corpo, de anatomia, de fisiologia. Esse vídeo é apenas introdutório, então eu vou falar apenas de como funcionam os sistemas, tá? Então vou falar um pouquinho, ó, de todos esses sistemas do corpo humano que você está vendo aí, ó, desaparecendo e aparecendo. E para isso eu vou usar na aula de hoje o Zygote Body, que é esse site que você pode usar nas suas aulas, inclusive você pode usar para explorar o corpo humano e entender as funções, tá? Então vamos falar da superfície primeiro, da pele, né, que reveste todo o corpo, como dá para ver aí. E a pele é um maior órgão do corpo humano, tem várias camadas e ela tem função basicamente de proteção e revestimento. Proteção contra quê? Contra frio, contra calor, e para isso ela faz a termorregulação. Também ela é bastante resistente, bastante elástica, então ela é uma barreira que tem uma camada chamada epiderme, que é morta, então ela protege também, impede a entrada de patógenos, de vírus, etc. Então os patógenos acabam tendo que encontrar um buraquinho ou uma mucosa para poder penetrar no seu corpo, porque a pele é impermeável, tá? Muito bem. Se a gente tirar a pele, a gente vai ver o que? Basicamente musculatura e veias e artérias. E aí a gente já começa a falar do sistema muscular, né? Você tem 3 tipos de músculos basicamente no seu corpo. E do sistema cardiovascular. A função do sistema muscular é movimentar o corpo, mas os músculos também conseguem gerar energia. Musculatura, a maior parte da musculatura do seu corpo é musculatura estriada, músculo esquelético estriado, associado ao esqueleto, voluntário e vigoroso, mas tem também a musculatura lisa que está associada ao tubo digestório, tá? Que você não pode esquecer, e o músculo cardíaco está associado ao sistema circulatório que compõe o coração. Se a gente tirar a camada de músculo, a gente vai ver a camada nós vamos ver os ossos. Os ossos, né, do nosso esqueleto têm função de proteção de certos órgãos, como por exemplo a coluna, né, o esqueleto axial formado pelo crânio e pela coluna vertebral, que tem função de proteger os órgãos internos mais importantes, né? As costelas também protegem a caixa torácica. O esqueleto ele é formado por ossos e cartilagens, tá? E ele vai ter função de proteção, mas ele também armazena cálcio, e no meio dos ossos você tem a medula óssea, que serve para a produção de sangue. Sistema cardiovascular, ó, essas veias e essas artérias que a gente está vendo aqui, ó. Então, veias e artérias. Para que elas servem, né? Veias e artérias. Elas servem para transportar sangue. Então, são os vasos sanguíneos. O nosso sistema circulatório ele é fechado, então o sangue sempre circula dentro de vasos, tá? E esses vasos, eles são interligados entre si e também ligados a uma parte do sistema cardiovascular, que é o nosso coração, tá? Então vamos aqui ver o coração. Função do sistema cardiovascular é basicamente de transporte. Aqui está o coração, tá? Ventrículos, átrios, 4 câmaras, né? Um coração musculoso que bombeia o sangue e permite a nossa pressão estar normal. O que é veia? Veia é todo o vaso que traz sangue para o coração, e a artéria é todo vaso que leva sangue do coração para algum lugar. A função do sistema circulatório é basicamente transporte de nutrientes e água. Exatamente, água, nutrientes, então proteínas, todos os alimentos que são digeridos são transportados depois de absorvidos para os diferentes órgãos pelo sistema cardiovascular. Transporta também oxigênio para os órgãos e também transporta os gases carbônicos e os restos, né, do metabolismo, que tem que ser eliminados pelo sistema excretor depois. Então, sistema de transporte de nutrientes, de gases e de hormônios e de diversas outras substâncias que o corpo precisa, tá? Muito bem. O sistema digestório, que você está vendo aqui embaixo, formado pelo intestino grosso, intestino delgado, estômago, fígado, pâncreas, etc., tem a função de digerir, né, esôfago, boca também, dentes, tem a função de digestão e absorção de nutrientes. Então, os nutrientes que você obtém serão digeridos e absorvidos nesse sistema. O sistema respiratório, formado pelos pulmões, brônquios, etc., ele tem a função
de transporte de gases, né? Que você vê a traqueia também. Então ele vai absorver os gases e ceder os gases para que sejam transportados pelo sistema circulatório, ok? O sistema urinário, vou ter que virar o corpo para mostrar o sistema urinário. Aqui atrás você vai ter os dois rins, aqui tem um rim, opa, foi o fígado, aqui tem um rim, aqui tem outro rim, tá? E os rins servem para filtrar o sangue e eliminar as excretas. Esse sistema também é composto por bexiga, uretra, ureter, etc. Mas a função dele é manter o equilíbrio do corpo, eliminando o excesso de sal, eliminando o excesso de produtos tóxicos que tem no sangue, produzidos pelo metabolismo, tá? E também controlando a reabsorção de água, para manter você sempre em equilíbrio, tá bom? Você também tem outros sistemas, como por exemplo o sistema nervoso, que está aqui representado pelo cérebro, pela medula espinhal e pelos nervos, tá? E a função do sistema nervoso é absorver, transportar, processar e transmitir informações, informações que vêm do meio ambiente, informações que vêm do seu próprio corpo. Então ele vai exercer funções de controle e de pensamento, tá? E você tem também o sistema endócrino, que ele não é muito visível aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem uma glândula, né? Então você tem externo não. Vamos tentar achar uma glândula aqui. O timo. O timo, por exemplo, é uma glândula. Você tem aqui também a tireoide, que também é uma glândula. E as glândulas servem para liberar hormônios internamente, né? As glândulas endócrinas, do sistema endócrino. Então é um outro sistema de regulação e manutenção da homeostase do corpo. Os hormônios controlam os órgãos e mantêm o funcionamento normal dos órgãos ou modificam o funcionamento dos diferentes órgãos. Tem influência sobre a pressão arterial, os hormônios têm influência sobre o ritmo cardíaco, tem influência também sobre o estado de alerta e sono, né, sobre o comportamento dos indivíduos, inclusive o comportamento reprodutivo, né, existem hormônios que estão ligados à reprodução e assim por diante. E um outro sistema que a gente vai ouvir falar é o sistema chamado de linfático. Opa, não, aqui são os nervos, eu quero o sistema linfático. Deixa eu ver se eu acho um vaso linfático aqui. Vamos dar um zoom e nós vamos encontrar aqui atrás, um vaso linfático, por exemplo, né? E os vasos linfáticos, veja que o sistema linfático está distribuído por todo o corpo. Eu tenho gânglios linfáticos e vasos linfáticos por todo o corpo. O sistema linfático vai reabsorver os líquidos enviados para o corpo e retornar eles para a circulação do coração. Porque quando o seu sangue é bombeado para os órgãos, parte dele se difunde e penetra nos órgãos. É o plasma, né? Levando nutrientes. E esse plasma acaba sendo reabsorvido pelo sistema linfático. Porque se ele não for reabsorvido, os órgãos podem inchar e deformar, como acontece em algumas doenças, como a elefantíase, em que um verme entope esses vasos, a drenagem do líquido intersticial deixa de acontecer e o órgão começa a ficar muito grande e inchado, certo? Bom, esses são os principais órgãos e sistemas do seu corpo, né? E a gente vai voltar a falar deles com mais detalhes dentro de algumas aulas, focando aí em cada órgão. O que eu quero que você saiba agora é a função desses diferentes órgãos que você tem por aí. Então, muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo e até a nossa próxima aula.